Fala, meu aluno! Neste bloco a gente vai tratar dos diagramas lógicos, beleza, galera? Agora, antes da gente pegar e começar falando desses diagramas lógicos, vamos rever uma parte que é de extrema importância quando a gente fala desses camaradinhos aqui. Em diagramas lógicos, a gente está preocupado com o estudo de quê? Com o estudo dos quantificadores. E a gente consegue trabalhar com esses quantificadores com representações o quê? De desenho, que fica mais fácil para a gente visualizar algumas situações que aparecem para a gente. Mas antes, essa parte de diagramas lógicos, pegando a parte ali dos quantificadores, tem um esqueminha que é sempre importante a gente lembrar. As negações desses quantificadores que sempre caem em prova para a gente, beleza? Então, vou colocar aqui para a gente os quantificadores, ou melhor, as negações dos quantificadores, que é importante a gente levar para a prova. Negações dos quantificadores. Negações dos quantificadores. Beleza. Pedro, quais negações dos quantificadores eu preciso saber? As negações do todo, do algum e do nenhum. Você precisa saber as negações desses três camaradas aqui. Pronto, aqui está. Pedro, mas como é que vai ser as negações desses quantificadores aí? Lembra pra gente aí, por favor, essa ideia. Bem, para você poder fazer a negação, vou fazer de baixo para cima, que é mais simples. Para você poder fazer a negação do nenhum, é só você fazer a troca direta pelo algum. E para você fazer a negação do algum, é só fazer a troca direta pelo nenhum. É só fazer a troca direta. Pronto, e acabou. Lembrando que é interessante você lembrar o quê? Dos seus sinônimos. O algum, ele é a mesma coisa que o existe, é a mesma coisa que o verbo há, é a mesma coisa que a expressão pelo menos um, tudo bem? Então, qualquer um desses elementos pode aparecer para você. Pelo menos um. Tranquilo? Fechou essa ideia? E no caso do nenhum, a gente tem como sinônimos o não existe, não há, e assim sucessivamente. Tranquilo? Agora, no caso do todo, a negação dele é um pouco diferente. Para você usar a negação do todo, em questões de prova, ele vai colocar para você o nenhum como negação direta. Cuidado! A negação do todo, a gente utiliza o algum para negá-lo. Ou seja, algum elemento não é. Eu preciso dessa expressão para negar o todo. Algum não é. Por exemplo, se eu falo para você, todo matemático é professor. Como é que eu faço para negar essa frase? Basta que exista um matemático que não seja professor. Ou seja, algum matemático não será professor. É assim que a gente nega esse camarada. Basta que pelo menos um matemático não seja professor. A gente não precisa fazer o quê? O extremo oposto. Beleza, tem a frase, todo matemático é professor. Negar isso é falar que nenhum matemático é professor? Não precisa disso. Basta que pelo menos um não seja, e assim essa frase já vai ser mentirosa. Beleza? Tranquila essa ideia? Então é assim que a gente faz a negação do todo. Claro que a gente coloca esse exemplo prático, mas assim, se ficou muito difícil pelo exemplo você entender essa ideia, cara, memorize e vá acertar a questão de prova. Não fica tão preocupado em entender todos os pormenores do raciocínio lógico. Há situações que você facilita muito mais a tua vida de concurseiro memorizando do que quebrando a cabeça tentando entender toda e qualquer situação. Agora, como eu coloquei para vocês, todos esses pronomes indefinidos que eu coloquei aqui, o todo, o algum, o nenhum, ou existe, tanto faz, a gente consegue fazer representações geométricas desses camaradas. E assim a gente consegue entender algumas situações que podem ocorrer. Consegue enxergar de uma maneira melhor. Por exemplo, se a gente quiser fazer representação por diagramas do pronome indefinido todo. Quando a gente fala do pronome indefinido todo, a gente está falando dessa expressão aqui, por exemplo, todo A é B. Ou seja, eu estou falando que todos os elementos do primeiro conjunto estão dentro do segundo conjunto. Então, utilizar o pronome indefinido todo significa que você vai ter o primeiro conjunto dentro do segundo. É isso que eu quero que você leve para a prova. Falar que todo A é B é falar para você que o conjunto A
está dentro do conjunto B. Essa daqui que é a representação que você vai ter a priori do todo. Agora, o que é interessante você lembrar, quando você estiver trabalhando com essa expressão do todo, o que você tem que levar para a prova é que você vai ter o primeiro conjunto dentro do segundo. Primeiro conjunto dentro do segundo. É isso aqui que você tem que levar para a prova. O primeiro conjunto dentro do segundo conjunto. Para te lembrar como que você vai representar isso aqui nas suas questões de prova. Tudo bem? Agora, na linguagem de conjuntos, todo A é B, a gente o representa da seguinte maneira. Eu vou ter que o conjunto A está contido no conjunto B. Isso aqui é a representação na linguagem de conjuntos desse todo. O que que representa isso aqui? Representa que A está contido em B. A está contido em B. Ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B. Tudo bem? Agora, dependendo da questão, pode ser que, sem problema algum, falar que todo A é B é o mesmo que falar que esses dois conjuntos também sejam iguais. Ou seja, eu posso ter a igualdade desses dois conjuntos aparecendo aqui para mim. Se eu tenho dois conjuntos que são iguais, então sem problema algum, você pode falar que todo A é B, assim como todo B também vai ser A. Você vai ter aqui uma ida e uma volta em relação a essa situação que está aparecendo aqui para você. Tudo bem? Então fica ligado a essa segunda opção que eu coloquei para vocês. Dentro de questões de prova, a igualdade também é válida. Mas, a princípio, você vai fazer o primeiro teste. O primeiro conjunto dentro do segundo, sem problema algum. Agora, indo um pouco mais além, falar que todo A é B, você pode também escrever isso daqui da seguinte forma. Como se A, então B. Ou seja, você pode utilizar a linguagem condicional para representar isso aqui que eu estou colocando para vocês. Então, falar que todo A é B é como se eu estivesse utilizando essa linguagem condicional. Se A, então B. Grave isso daqui, tá? Que é importante para questões de prova. Fechou? Então, é assim que vai funcionar o pronome indefinido todo, o quantificador todo. É importante saber fazer essas representações. Pedro, agora faz aí, por favor, a representação do algum. Esse daqui é o que mais tem detalhes que você precisa levar para a prova. O algum. Esse algum, ele pode ser escrito da maneira que algum A é B. Ou seja, eu estou afirmando para você que existe algum elemento de A que também será elemento de B. Então, quando a gente utiliza essa expressão algum A é B, significa que esses dois conjuntos estão encostados de alguma maneira. Então, a ideia de você ter algum A sendo B significa que esses dois conjuntos estarão encostados de alguma maneira. Então, a priori, quando você for fazer suas questões de prova, você vai desenhar isso aqui da seguinte maneira. Aqui, ó, os dois conjuntos grudados. O conjunto A grudado no conjunto B. Olha aqui, ó, os dois conjuntos estão grudados. Ó. Essa parte que eu estou pintando de amarelo faz parte dos dois conjuntos simultaneamente. Esse bonequinho que eu vou colocar aqui agora para vocês é uma pessoa que faz parte tanto de A quanto faz parte de B. Ele faz parte dos dois conjuntos. Tudo bem? Então, falar que algum A é B significa o quê? Que os dois conjuntos estão grudados. Conjuntos grudados. Conjuntos grudados. Agora, essa ideia de você ter os dois conjuntos grudados, nada te impede de você ter essa representação, olha. É possível ter essa representação aqui. O A dentro do B. Note que o A dentro do B, você tem o quê? Algum elemento de A sendo B, que por sinal pode ser todos. Nada impede.
é possível você também ter um conjunto dentro do outro. E, por sinal, de forma inversa. Eu poderia ter isso daqui, olha. Eu poderia ter o conjunto B dentro do conjunto A. Eu poderia ter essa representação. O conjunto B dentro do conjunto A. Veja que nessa representação, algum elemento de A está sendo elemento de B. Quando eu falo para você que algum elemento de A é elemento de B, pode ser de 1 até todo mundo. Esse aqui poderia ser representado 1. Esse aqui é a ideia de ser o quê? Todo mundo. Então, esse algum, esse pelo menos 1, vale de 1 até todo mundo. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Então, utilizar o pronome indefinido, o quantificador algum, equivale de 1 a todo mundo. Por exemplo, se eu falo para você que pelo menos um matemático é professor, você pode ter tanto um matemático quanto todos os matemáticos do mundo sendo professores. E essa frase será verdadeira. Então, o algum pode ser de 1 até todo mundo. E eu posso ter essas 3 representações que eu coloquei aqui para vocês. E, por sinal, eu também posso ter essa última. Pedro, o que seria essa última? Seria a ideia de você ter os 2 conjuntos iguais. Isso aqui também vale para a gente. Todas essas 3 representações aqui. Na linguagem de conjuntos, a gente tem o seguinte. Eu vou ter que a interseção... O que seria a interseção? São os elementos que são comuns aos 2 conjuntos. É o que faz parte dos 2 conjuntos simultaneamente. Veja que tudo que eu pintei de amarelo faz parte dos 2 conjuntos simultaneamente. A interseção desses 2 conjuntos aqui. Só para eu escrever aqui de forma semelhante, a interseção B, ela é diferente de vazio. Ou seja, existe a interseção. Possui algum elemento na interseção desses 2 conjuntos. Então, falar que a interseção é diferente de vazio é falar o quê? Que há elementos na interseção. Há elementos. Ou elemento, porque pode ser só um, né? Há elemento na interseção. E o que significa a ideia de interseção? São os elementos que são comuns aos 2 conjuntos. Há elemento na interseção, ou seja, comum aos 2 conjuntos. Nos 2 conjuntos. Simultaneamente. Nos 2 conjuntos, ao mesmo tempo. Assim vai caber. Pronto. Ao mesmo tempo. Tranquilo? Beleza essa ideia? Agora, o outro pronome indefinido, o outro quantificador que é importante levarmos para a prova é o quantificador nenhum. O quantificador nenhum, esse camarada aqui, ele já está falando para a gente que nenhum elemento de A é B. Nenhum A é B. Ou seja, se eu falo para você que nenhum A será B, eu estou afirmando para você que eu não tenho elementos em comum desses 2 conjuntos. Ou seja, os conjuntos vão ter que estar separados. Conjuntos separados. Conjuntos separados. Conjuntos separados. Tudo bem? E a representação que a gente vai ter em diagramas para esses camaradas seria dessa maneira. Eu vou ter o conjunto A separado do conjunto B. Tá vendo? Esses 2 conjuntos aqui, ó, eles não se comunicam. Ou seja, significa que a interseção desses 2 conjuntos não existe. Falar que a interseção não existe é falar que ela não possui elemento. É falar que a interseção ela é vazia. A interseção entre esses 2 conjuntos é vazia. Beleza? Ou seja, não há elemento na interseção. Não há elemento na interseção. E você pegando
essa dica de representação que eu coloquei aqui para vocês, para poder responder questão de prova, vai ajudar demais. Você lembrar que o todo é um conjunto dentro do outro. Você lembrar que o algum, existe e verbo haver, esses dois conjuntos vão estar grudados, pensando sempre nessa primeira representação, e o que o nenhum são os dois conjuntos separados. Você fazendo essa conexão, esse link de cada pronome indefinido com esses esqueminhas que eu coloquei aqui para vocês, cara, vai te ajudar muito a fazer representação para acertar a questão de prova. E vamos ver como que isso aqui pode aparecer para você. Começando com essa primeira. Assinale a alternativa em que figura a negação da proposição. Eu quero fazer a negação de uma proposição. Pedro, eu quero fazer a negação de qual proposição? Dessa daqui. Todos os estados do Brasil têm seus próprios reis. Ah, beleza, Pedro. Então, estou querendo fazer a negação do todo. Você nos ensinou que a negação do todo eu troco pelo algum ou seus sinônimos. Ou seja, algum estado do Brasil seguido da expressão não. Ou seja, algum estado do Brasil não tem seus próprios reis. Algum não é. É assim que a gente faz a negação desse camarada. Eu troco todo pelo pronome indefinido algum, seguido da partícula não. Obviamente, depois desse primeiro elemento que aparece aqui pra gente. Agora, vamos ver as alternativas. Cara, já exclua de maneira direta o que ele colocou aqui para você, por exemplo, na letra A. Não tem nada a ver com nenhum. Não tem nada a ver com todos. Não tem nada a ver com qualquer. Então, ficaremos entre as letras B e E. Afinal, algum é sinônimo de existe, há pelo menos um. Tá valendo aqui pra gente o existe. Agora, note que na letra B, ele só colocou o existe? Não. Ele falou que existe estado do Brasil que não tem seu próprio rei. Alternativa letra B de bola. Beleza? Na letra E, existe um rei nos estados do Brasil. Na verdade, não é assim que eu tenho que escrever. Vai existir algum estado que não tem seu próprio rei. Tranquilo? Com isso, a alternativa correta é a letra B de bola. Aqui, ele fez uma transformação que nada tem a ver. Tranquilo? Então, para negar o todo, você vai utilizar o existe ou seus sinônimos, seguido da partícula não. Mais questões. Considere a seguinte proposição feita sobre as feiras livres de uma cidade. Olha o que ele colocou para a gente. Em qualquer feira livre da cidade. Em qualquer feira livre da cidade. Já vimos que essa expressão qualquer é sinônimo de todo. Ou seja, toda feira livre da cidade. Ele colocou o que para a gente? Ele colocou que há pelo menos uma barraca que vende tapioca. E o que ele pede para a gente? Ele pede para a gente a negação dessa proposição. Ah, beleza, Pedro. Você já falou para a gente que a negação do todo é o algum. Esse algum seguido da partícula não. Então, para a gente negar esse todo, eu tenho que utilizar o existe ou seus sinônimos. Olha o que temos, por exemplo, na letra D. Existe ao menos uma. Ah, tá valendo, Pedro. Ele foi até ambíguo aqui, bastava o existe. Existe feira. Pronto. E o que ele colocou? Existe ao menos uma. Olha o que temos aqui. Realmente ele fez a troca certinha. Existe ao menos uma feira livre da cidade. Existe ao menos uma feira livre da cidade. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que negar essa aqui que vem à frente. Ou seja, existe alguma feira livre da cidade que não há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Ou seja, a princípio eu tenho que fazer o quê? A negação desse pelo menos um. A negação desse pelo menos um. E como que a gente faz para negar o pelo menos um, negar o algum? Eu utilizo o nenhum. Aqui está. Ou seja, algum não é. Só que esse não é fazer a negação do pelo menos um que aparece aqui para a gente. E a negação do pelo menos um equivale a quem para a gente? Ao nenhum. Olha o que temos na letra D. Existe ao menos uma feira livre da cidade em que nenhuma barraca vende tapioca. Exatamente o que temos na letra D de dado. É a alternativa correta.
E o que ele colocou para a gente na letra E? Existe ao menos uma feira livre da cidade em que pelo menos uma barraca não vende tapioca. Na verdade, em que não terei pelo menos uma barraca, que vende tapioca. Ele errou a posição desse não. Esse não ele tem que vir antes dessa expressão aqui. Tranquilo? Eu tenho que negar toda essa expressão que aparece a gente. E a negação desse pelo menos um é o nenhum que aparece aqui para a gente na letra D de dado. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Próxima. Suponha que as 3 afirmações a seguir sejam verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. De acordo com o exposto, a afirmação que será necessariamente verdadeira é... Ou seja, a gente vai fazer a representação por diagramas disso aqui que ele coloca para a gente, dessas 3 afirmações, e eu tenho que encontrar entre as alternativas aquela que vai ser verdadeira, independente de qualquer situação. Então, olha o que temos aqui na primeira. Rosângela é psicóloga. Beleza, então tem uma pessoa ali dentro do conjunto de psicólogas. Vamos começar a partir da segunda. Na segunda, nós temos que todos os psicólogos são atenciosos. Bem, se eu tenho o pronome indefinido todos, significa que eu vou ter um conjunto dentro do outro. Ou seja, o conjunto de psicólogos está dentro do conjunto de pessoas que são o quê? Atenciosas. Então, a gente vai poder fazer a seguinte representação. Eu vou ter o conjunto dos psicólogos, que eu vou representar pela letra B, P de psicólogo, dentro do conjunto dos atenciosos. Aqui está. Ou seja, todo psicólogo é atencioso. O conjunto dos psicólogos está dentro do conjunto de pessoas que são atenciosas. Aí depois ele colocou para a gente o seguinte, ó, terceira frase. Nenhum praticante de vôlei é atencioso. Bem, anote que agora ele está trabalhando com o pronome indefinido nenhum. O nenhum a gente aprendeu que são os 2 conjuntos separados. Então, eu vou ter 2 conjuntos separados aqui. Quais são os conjuntos separados? Da galera que joga vôlei e das pessoas atenciosas. Então, eu vou desenhar o conjunto da galera que joga vôlei separado da galera que é atenciosa. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu desenhei aqui os 2 conjuntos separados. Ó. E eu te pergunto, onde estará a Rosângela, que é psicóloga? Rosângela vai estar aqui, ó. Essa aqui é a Rosângela. Beleza? A partir disso, vamos ver o que as alternativas colocam para a gente. Letra A. Rosângela não é atenciosa? Bem, note que a Rosângela está dentro do conjunto das pessoas atenciosas. Então, ele falou besteira. A Rosângela é sim atenciosa. Rosângela não é praticante de vôlei? Perfeito. Note que não tem como a Rosângela estar dentro do conjunto das pessoas que jogam vôlei. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, independente de qualquer situação. Afinal, se a Rosângela é psicóloga, ela é atenciosa. Pessoas atenciosas não jogam vôlei. Essas pessoas o quê? Estão em conjuntos separados. Então, não tem como a Rosângela fazer parte do conjunto das pessoas que praticam vôlei. A alternativa correta é a letra B. Veja que você fazendo o desenho, fica mais fácil você ver essa representação. Letra C. Algum praticante de vôlei é atencioso? Impossível você ter pessoas que jogam vôlei sendo atenciosas. Nada a ver. Letra D. Algum psicólogo é praticante de vôlei? Impossível você ter psicólogos dentro do conjunto de vôlei. Por isso, a alternativa correta é realmente a letra B de bola. Na verdade, nenhum praticante de vôlei é atencioso. E, na verdade, nenhum psicólogo é praticante de vôlei. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora a essa daqui. Em um clube, nenhum jogador de golfe é jogador de peteca. Alguns jogadores de bocha também são jogadores de golfe. Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse texto para a gente, para ter mais espaço aqui para a gente poder fazer os desenhos. Só um minutinho. Coloca aqui, jogadores. Ping-pong, logicamente verdadeiro. Pronto, tá ótimo. Agora vai ficar legal aqui para a gente mexer. Beleza, agora olha o que temos. Em um clube, olha o que ele colocou para a gente, que nenhum jogador de golfe é jogador de peteca. Ou seja, ele está separando a galera que joga golfe
da galera que joga peteca. Então, se eu utilizo o pronome indefinido nenhum, os dois conjuntos são separados. Não estarão grudados aqui de forma alguma para a gente, beleza? Então, já vou representar aqui. Conjunto do golfe, vou representar pela letra G, vai estar separado do conjunto da peteca. Beleza? Tá vendo? Esses dois conjuntos aqui obrigatoriamente estão separados. Pronto. Agora, continuando a leitura. O que ele colocou aqui para a gente agora? Alguns jogadores de bocha são também jogadores de golfe. Ou seja, ele está falando que algum bocha é jogador de golfe, mas não todos. Ou seja, se ele está utilizando o pronome indefinido algum, significa o quê? Que eu vou ter um conjunto grudado no outro. Quando ele coloca para a gente a expressão mas não todos, ele está garantido que eu não vou ter o primeiro conjunto dentro do segundo. Ou seja, eles só vão estar o quê? Grudados, encostados. E eu estou tirando aquela segunda opção que eu te ensinei de um conjunto dentro do outro. Então, eu vou ter o conjunto do bocha grudado no conjunto do golfe. Então, você vai ter uma representação, por exemplo, assim, que, por sinal, poderia ter várias representações por enquanto. Eu posso ter o bocha dessa maneira. Eu posso ter o bocha dessa maneira. Veja que nesses dois desenhos que eu coloquei para vocês, eles estão encostados. Eu poderia ter, inclusive, isso aqui, olha. Nada impede de ter essa representação. Em todos esses desenhos que eu coloquei para vocês, a gente tem os dois grudados. Então, você tem que pensar em todos esses desenhos possíveis na hora de responder as alternativas. Bem, a princípio, eu vou deixar assim. Pode estar encostado, Pedro, no peteca? Pode. A questão não falou nenhuma coisa que poderia deixar esses camaradas separados. Eu posso ter isso. Por enquanto, nada impede. Continuando a leitura. Olha o que ele colocou agora. Que há jogadores de ping-pong que também jogam peteca. E há jogadores de golfe que também jogam ping-pong. Ah, então ele está falando do ping-pong aqui duas vezes. Ó. Ele está falando que há jogador de ping-pong que joga peteca e há jogador de golfe que joga ping-pong. Ou seja, o ping-pong vai estar grudado na peteca e no golfe. Afinal, o verbo haver é a mesma coisa que o algum. Algum são os dois conjuntos grudados. Então, o conjunto do ping-pong vai estar grudado em peteca e em golfe. Então, você pode ter, por exemplo, essa representação aqui, ó. Nada impede de você ter essa representação aqui do ping-pong. Nada impede. Inclusive, pode acontecer de o bocha não estar grudado no ping-pong, tá? É possível você ter isso aqui, olha. É possível ter isso. Nada impede que você tenha essa representação até o momento. E, por sinal, a gente já acabou a leitura aqui, olha. Então, realmente, eu posso ter essa representação. A questão não me deu mais nenhuma outra informação para o quê? Para excluir essa possibilidade que eu acabei de desenhar para vocês. E você vai ter que ficar pensando em vários desenhos de acordo com o que ele colocou para você. A única coisa que realmente eu posso garantir é o quê? Que peteca e golfe está separado. Todos os outros, eu tenho vários desenhos possíveis. Vamos ver as alternativas. Olha a letra A. Na letra A, ele colocou assim para a gente, ó. Algum jogador de ping-pong também joga bocha. Não necessariamente. Olha, por sinal, esse desenho que eu acabei de fazer. Nesse desenho que eu acabei de fazer, a gente não tem nenhum jogador de ping-pong jogando bocha. Então, a letra A, galera, a resposta vai ser o quê? Não necessariamente. Eu não posso garantir isso. Nesse tipo de questão, eu tenho que encontrar aquela alternativa que vai ser verdadeira em toda e qualquer situação. Essa letra A, existe uma situação que ela é falsa. Eu não posso garantir a letra A. Olha a letra B. Os jogadores de peteca que jogam golfe. Isso aqui é impossível. A gente não tem jogadores de peteca que jogam golfe, ó. Eles estão separados. Letra C. Qualquer jogador de golfe joga também ping-pong ou bocha? Não necessariamente. Olha essa pessoa bem aqui. Aqui eu tenho uma pessoa que joga golfe, mas não joga bocha e não joga ping-pong. Ele colocou para a gente o qualquer. Então, significa o quê? Não necessariamente.
qualquer ficou muito forte. Letra D, todo jogador de bocha que joga golfe. Ou seja, ele está falando dessa galera bem aqui, ó. Pessoas que jogam bocha e golfe. Ele está falando dessa galera aqui, ó, que joga os dois ao mesmo tempo. Beleza? Que eu vou representar por essa bolinha aqui. Ele está falando dessa bolinha aqui. Ele falou que essa pessoa não joga peteca, realmente. É impossível o camarada que joga golfe e bocha jogar peteca simultaneamente. Por quê? Porque quem está dentro do conjunto de golfe é impossível estar dentro do conjunto de peteca. Então, note que a letra D ela é verdadeira em toda e qualquer situação. Beleza? Se joga golfe, não vai estar dentro do conjunto de peteca. E é possível que uma pessoa jogue golfe e bocha simultaneamente? Sim. A questão garantiu isso aqui pra gente. Porque algum jogador de bocha vai jogar golfe. Ou seja, essa interseção ela sempre vai existir. Isso aqui sempre vai existir. Beleza? Então, sempre vai existir alguma pessoa ali. Então, realmente, eu posso afirmar que todo jogador de bocha que joga golfe, o que significa essa expressão? É essa interseção bem aqui. Beleza? Não vai jogar peteca. Realmente está correto. Na letra E, nenhum jogador de bocha joga peteca? Olha o que eu falei para você. Não necessariamente, porque eu poderia ter essa representação. Note que aqui eu tenho um jogador de bocha que agora joga peteca. Por isso que eu tenho que pensar em vários desenhos possíveis. Então, essa letra E não necessariamente está correta. Veja que o objetivo é encontrar aquela alternativa que é verdadeira em toda e qualquer situação. A letra D, sem dúvida, ela é verdadeira em qualquer situação. Por isso a alternativa correta é a letra D. A letra E, não necessariamente. Há uma representação, há um desenho possível que a deixa errada. Então, por isso que eu falo que a letra E é não necessariamente. Eu não posso garantir isso. Pelo comando da questão, necessariamente. Não posso garantir isso. Por isso a letra E está errada e a alternativa correta vai ser qual? A letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo isso? Então é assim que funciona, galera. Essas questões aqui que aparecem para a gente de diagramas lógicos. Tranquilo? Então com isso nós ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro. Eu vou te falar que esse daqui costuma ser um assunto mais espinhoso que a gente tem dentro aqui de raciocínio lógico. Então, sugiro para você, assista essa aula quantas vezes forem necessárias e resolva várias, eu disse várias questões sobre esse assunto, beleza? Isso aqui cai demais em prova quando aparece raciocínio lógico dentro do edital. Fechou, galera? Então, com isso, nós ficamos por aqui. Forte abraço e bons estudos para vocês.